Boa noite, pessoal. Hoje é um podcast muito especial. Vocês sabem que a educação inclusiva e as necessidades educacionais especiais, normalmente elas são associadas às jovens e crianças com deficiência ou com algum distúrbio de aprendizagem. Mas existe um outro público que também requer necessidades especiais educacionais, que são as crianças e jovens com altas habilidades ou superdotação. E hoje eu estou aqui com 3 convidados muito especiais, com a Socorro, que é professora aposentada e especialista em altas habilidades e superdotação, com a Maria Eduarda, que é uma jovem de 18 anos com dupla excepcionalidade, e ela escreveu 2 livros, também é escritora, com 6 aninhos de idade apenas. Os livros estão aqui, depois eu mostro para vocês. E com o grande Rian Maia, que tem 10 anos, é o membro mais novo da Academia Brasileira de Letras e também já é autor de 2 livros. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Olha para lá, Rian, para dar um oi para todo mundo. Beleza, então boa noite, pessoal. Estamos aqui ao vivo nesse podcast maravilhoso. Fale na dicção, normal. Tô aqui com a tia Renata, gente, sendo aqui, ó, minha parceira. A minha qual é seu nome? Eu esqueci já. Maria Eduarda. Maria Eduarda, isso. Já tô vendo aqui os seus 2 livros, é um prazer enorme estar aqui com a tia Socorro. Vai ser maravilhoso, não perca isso, gente. Bom, um dos maiores desafios desse público é a identificação. A OMS estima que 5% dos jovens e crianças em sala de aula, eles possuem altas habilidades ou superdotação. Socorro, normalmente muitos pais devem pensar que seus filhos são muito inteligentes. Quais são os indícios que essas crianças e jovens com superdotação elas apresentam? Então, essas crianças com altas habilidades de superdotação, elas não apresentam os mesmos comportamentos, mas os mais comuns é inteligência acima da média, uma excelente memória, são crianças que têm interesses em comuns, uma curiosidade muito elevada, precocidade no processo de escrita, leitura. Então, nem todas as crianças apresentam os mesmos comportamentos, mas é muito comum, facilidade para cálculos, aprende muito rápido, se apropria de conhecimento com uma facilidade muito grande, e os interesses fogem dos interesses de uma criança com uma inteligência considerada normal, né? Mas muitas pessoas associam a superdotação com um QI elevado ou com uma inteligência acadêmica fora do comum. Isso procede? De acordo com Joseph Renzulli, que é, né, o utilizado pelo MEC, né, o que todos no Brasil utilizam, né, a metodologia, a teoria de Joseph Renzulli diz que uma criança com superdotação ela precisa ter inteligência acima da média, o nível de criatividade elevada e o envolvimento com a tarefa, que é um interesse por algo, e esse interesse e esse envolvimento precisa ser constante. Então, tem que se observar a frequência e a constância nesse interesse por algo, né? E esse envolvimento com a tarefa é ele iniciar projetos, concluir projetos, e sempre voltado para a área de interesse, porque essas crianças, elas se envolvem muito, mas elas se envolvem com aquilo que é do seu interesse. Elas são intensas no que elas gostam, né? Muito intensa. Essa é uma das características, a intensidade emocional muito grande, a maneira como eles percebem as coisas, como eles reagem, como eles observam, né, o mundo de modo geral. Rian e Maria Eduarda podem dizer isso muito bem, né? Não, com certeza. E essa falta de identificação, ela pode estar relacionada com a falta de conhecimento dos profissionais da educação? Então, por mais, né, que a gente saiba como existe formas e meios, né, desse conhecimento, e ele está aí, mas ainda, né, nós ainda temos essa dificuldade, né? Muitos dos nossos profissionais de educação ainda não têm um conhecimento necessário para fazer essa identificação. Então, muitas dessas crianças estão dentro das escolas, não são identificadas,
né? E aí, na maioria das vezes, as mães percebem que o filho é muito inteligente, aprendeu a ler, às vezes, com 2 anos, 1 ano e pouquinho, já faz cálculos, já. E essa mãe fica ali sem entender se essa criança tem realmente só uma inteligência ou se ela tem essas características da superdotação. E aí, quando o professor tem um conhecimento sobre a superdotação, ele consegue fazer essa identificação. Então, eu considero que uma das nossas dificuldades é realmente a falta de um conhecimento maior sobre essa temática, né? Você diz que teria que ter um curso, uma especialização, ou no próprio curso de graduação mesmo. Então, existe várias faculdades que oferecem, né, curso de pós-graduação, mas nem todos têm acesso. Na verdade, os cursos de pedagogia oferecem um tempo muito curto, onde fala de todas as disciplinas ou todas as condições, e então, assim, não tem um tempo de aprofundamento. Então, esse profissional que termina a pedagogia, que vai para as escolas, muitas vezes, se eles não buscarem um conhecimento extra, eles não têm, né, esse aprofundamento realmente para fazer essa identificação. Porque eu entendo, como eu falei, muitos pais devem achar que a criança é muito inteligente, porque eles tiveram outras formações e às vezes eles simplesmente, né, não imaginam que a criança seja superdotada. E até penso que pode até existir um receio, né, do pai admitir meu filho é superdotado e uma vergonha até assim, de um julgamento, de achar que ele está querendo, né, aparecer. Então, acontece muito assim, os pais, eles, alguns, quando se deparam, né, com a confirmação, entra numa situação, assim, de desespero, vou falar até assim, pelas dificuldades de lidar. Essas crianças, não todas, né, porque a gente não pode generalizar que todas apresentam os mesmos comportamentos, porque não é assim, mas muitas apresentam problemas emocionais. E essas questões, elas, na maioria das vezes, essas crianças são identificadas porque essa criança começa a apresentar problemas na escola, problemas em casa, e aí esse pai vê, nossa, meu filho tão inteligente, eu percebo que ele aprende rápido, eu percebo que ele tem uma boa memória, aprendeu a ler tão cedo, faz cálculos, e então, ele tem um desequilíbrio emocional. exatamente, Como eu falei, não podemos dizer que são todos, porque não são todos, né? Mas numa grande maioria. E Rian, nos primeiros 10 minutos de conversa que eu tive com você, na minha vida, a primeira vez que eu vi que você tinha uma maturidade fora do comum, uma inteligência fora do comum. A gente bateu um papo em inglês, né? Principalmente. Rian fluente, sem nunca ter estudado fora, nem em escola, né, especializada no inglês, que tem inglês como a primeira língua, né? E ele já falando fluente, eu fiquei impressionada. Nem sabia ainda que você tinha superdotação. Como que seu pai e sua mãe identificaram? No caso, tia Renata, não foram eles que identificaram. Muitas pessoas perguntam, mas não foram eles. Foi a minha professora. Ela percebeu que como a tia disse, que eu tinha uma certa habilidade fora do comum. Um exemplo aqui foi quando ela foi passar a prova. Tinha, pelo que eu me lembro, era 16 alunos. Não me lembro muito bem. Eu era o primeiro. Quando a professora chegou do último, eu falei, professora, acabei. E ela tava gabaritada. Sem falar que eu sempre faço muitas perguntas, só questão de memória que não falha. Entendeu? Eu passei no teste do Reisuli, que é o teste para saber se a criança é superdotada. Eu fui diagnosticado como um superdotado. E foi daí que tudo começou a mudar na minha vida. Escrevi o meu primeiro livro aos 6 anos, me tornei palestrante, me tornei empreendedor, escritor principalmente, acho que isso nem preciso dizer. E assim a minha vida ela foi tomando um rumo diferente, quando eu descobri que eu tinha essa facilidade de aprender. Agora, Rian, então a sua professora, ela estava preparada, percebeu, né, essa diferença em você, e ela que sugeriu que você fizesse esse teste? Sim, foi ela. Foi ela mesma. Ela sugeriu que fizesse esse teste porque estava percebendo algo além.
Algo Teve além. essa iniciativa maravilhosa. Maravilhoso. Renata, o que acontece quando o professor percebe que essa criança tem esse diferencial, existe um encaminhamento que pode ser feito pelo professor, pela própria família, por um agente de saúde ou pelo próprio aluno. E essa ficha de encaminhamento, ela é feita para o atendimento educacional especializado. Então, foi o que aconteceu com o Rian. A professora identificou, fez o encaminhamento e então ele passou por um período de observação dentro da sala de recursos. Ele vai no horário contrário ao horário da aula, de uma vez por semana, e lá ele passa pela avaliação pedagógica e também pela avaliação neuropsicológica, que é onde é aplicado os testes, né, pelo um psicólogo ou neuropsicólogo, para confirmar esses indicadores, que foi o que aconteceu com o Rian. E o Rian não precisa nem confirmação de teste, né, Rian? E você, Maria Eduarda, como que foi identificado essas suas altas habilidades? As minhas altas habilidades foram identificadas quando eu tinha 5 anos. Foi uma conversa entre a minha mãe, ela já trabalhava com superdotação nessa época, entre a minha mãe e a psicóloga da sala de recursos de altas habilidades. E aí elas conversando sobre os comportamentos que eu já apresentava desde pequenininha, que foi sugerido pela psicóloga que eu fizesse o teste do Renzulli. E aí eu entrei na sala de recursos, passei por esse período de avaliação e foi confirmada as minhas altas habilidades com 5 anos. Bom, crianças com altas habilidades, elas são um tesouro para o país. E elas precisam ser protegidas, nutridas e desenvolvidas para elas florescerem. Eu acredito que vocês precisam de um campo para correr. Senão vocês se sentem como leões presos em uma jaula pequenininha. E as crianças e os jovens com altas habilidades, eles possuem direitos amparados em lei. Eles têm direitos a um professor de apoio na escola regular, ou, aliás, né, também o enriquecimento curricular ou a aceleração dos estudos. Mas as escolas, elas estão preparadas para receber esses jovens e essas crianças? Então, a lei assegura, eles não têm a necessidade de um professor exclusivo dentro da sala, mas eles precisam de uma adequação curricular. E essa adequação, ela é feita de acordo com a necessidade dessa criança. Algumas precisam de um PEI, que é um programa individual, onde é estruturado uma organização para que essa criança tenha um currículo adaptado especificamente para ele, no sentido de enriquecer, aprofundar, trabalhar as áreas de interesse. Também essas crianças, elas podem apresentar dificuldades. E essas dificuldades, elas precisam também fazer parte desse programa. Então, se trabalha as potencialidades e as dificuldades, se for o caso, porque tem crianças que não apresentam. Então, eles têm esse direito assegurado por lei, de uma adequação curricular, um atendimento especializado. A escola precisa adequar o seu conteúdo, permitir, de alguma forma, essa acessibilidade, tanto de material como de recursos, pessoal, né? Então, o professor é, assim, uma mola principal dentro desse processo, porque ele é que vai estar ali em sala trabalhando com essa criança. Então, esse conteúdo precisa ser adequado de acordo com essas necessidades, porque quando isso não acontece, essa criança se sente desestimulada, muitas vezes elas não querem ir para a escola, elas se recusam, elas se sentem entediadas. Então, precisa ter um equilíbrio entre as atividades precisam não ser nem além da sua potencialidade, para não gerar um nível de ansiedade, e nem aquém dessas necessidades. Porque aí, se elas não contemplarem, não tiverem desafios compatíveis com o potencial deles, aí eles começam a entrar naquele processo de tédio, de desânimo. Pode chegar, dependendo da situação, né, até uma possibilidade também de depressão, isolamento. São questões que podem acontecer com eles. Então, eles fazem esse trabalho, né, de desenvolvimento, eles passam nessa sala de recursos, onde eles vão no contraturno escolar. Mas a escola mesmo, a escola regular,
ela está preparada para lidar com esse aluno, com esse apoio dessa sala de recursos? Então, Renata, nós encontramos assim bastante dificuldades, né, nesse processo dessa adequação curricular. E aí tem vários fatores, quantidade de aluno, preparo desse professor para lidar com essas situações, mas a lei mitos, né? Me veio agora muitos mitos de que essa criança, por ter uma inteligência superior, não precisa de um suporte maior, de um apoio, de uma adequação. É como se esse mito, muitas vezes, é como se essa pessoa fosse por ela mesma. E ela, sim, tem muitos que conseguem, mas eles precisam, sim, desse apoio da escola, do professor, dessa mediação. Entende? Quando isso não acontece, muitas vezes essa criança pode se perder, né? Quando ela não recebe o atendimento, às suas necessidades, porque a questão acadêmica, essa área dessa sede que eles têm por conhecimento, que quando não é suprido, é um ponto de desequilíbrio, entende? Eles acabam apresentando problemas comportamentais, problemas emocionais, e aí se torna não só um problema na escola, mas também para a família. E então volta novamente ao ponto do preparo dos profissionais da educação, né? Existe uma necessidade, né, que eles estivessem mais preparados para conseguir identificar com maior facilidade esses jovens e crianças e também para que eles pudessem lidar com os jovens e crianças que apresentam altas habilidades, né? Então, essa especialização, a inclusão desse assunto com mais profundidade, até num curso de graduação, porque após é opcional a pessoa fazer ou não, ou uma necessidade de ter um profissional com essa pós ou alguma especialização nesse assunto na escola, isso seria importante? Importante, muito importante. Quanto mais, né, esse assunto for tratado nas escolas, né, na formação de professores, mais facilidade, né, nós teremos para que essas crianças sejam identificadas e não só identificadas, porque o objetivo não é só ser identificada, mas que elas tenham as necessidades atendidas. E são necessidades acadêmicas e necessidades emocionais, e pode ser que apresentem problemas, né, algumas dificuldades ou uma outra condição que também precisa ter esse olhar sensível do professor com toda uma bagagem para esse atendimento. Não, e o pior que eu fico pensando, né? É uma criança, como eu falei, que ela tá ali como um leão numa jaula pequena, com alta energia, e quando o professor não consegue identificar, e o pai muitas vezes acha que é uma inteligência fora do comum, porque ele não tem noção, não sabe sobre o assunto, né? E acaba até dando remédio para essa criança, achando que ela tem um problema emocional, tratando de uma outra forma, quando na verdade, se entendesse que se trata de altas habilidades e superdotação, conseguiria desenvolver essa criança de outra forma e não até mesmo, né, sufocar esse desenvolvimento. E aí, assim, essas crianças, né, são consideradas, assim, a nossa grande riqueza, porque elas podem trazer, né, solução para os problemas que nós temos sociais, que na maioria das vezes, se a gente parar para pensar, na verdade, nossas conquistas, né, foram pessoas altamente inteligentes, com certeza, né, podem não ter sido identificadas como tal, mas que têm uma superdotação. E aí a gente vê que essas crianças contribuem de formas, né, de todas as formas. Por exemplo, um livro que leva uma mensagem, né, que trabalha, que estimula outras crianças, desperta o desejo de outras crianças escreverem, perceberem que são capazes, é uma forma de contribuir. Essas e muitas outras, né? O Rian está trazendo o exemplo dele como, né, um empreendedor tão pequeno, né, uma criança empreendedora, palestrante. Então, é uma forma dele estar fazendo diferença, contribuindo com pessoas, né, na nossa sociedade. Que depois eu até quero que ele fale, né, ele e a Maria Eduarda, das mensagens desses livros. Mas antes, eu queria, Rian, que você me respondesse uma questão. Nós aqui já falamos, eu e a tia Socorro, que vocês são um tesouro para o nosso país. E você se sente valorizado pelo governo? Tem alguma
política, algum tratamento, ou alguma coisa que você realize através do governo que te ajude a desenvolver esse seu potencial? Bom, né? Em relação a todo esse meu trabalho, em relação a todas essas atribuições que eu fiz, eu nunca tive nenhuma ajuda do governo. Não tive nenhuma parceria. E eu nem tenho esperança, eu nem acredito que eu terei. Mas essa esperança, tia Renata, já tava dando quando eu conheci você, sabia? Ah, é? Já mudou essa esperança, porque já são, né, 4 anos de carreira. E durante esses 4 anos eu não tive nenhuma ajuda do governo, nenhuma contribuição. Obrigada, Rian. Você me deixou até aqui emocionada. E o seu pai, mas o seu pai, por ter identificado cedo com o apoio da sua professora, ele tem te incentivado muito a se desenvolver, Sim. né? Sim. Vocês têm até uma metodologia aí diferente de estudo. Conta pra gente O meu sobre pai, isso. no caso, que nem eu dei numa palestra na Câmara Legislativa, o meu pai foi o meu grande contador de histórias. Ele, nem preciso nem dizer que ele foi o grande anjo na minha vida. Opa, obrigado. Através dessa minha superdotação, ele contribuiu, ele desenvolveu. Escrevi o meu primeiro livro, Uma Heroína e um Herói. E através desse livro, muitas portas foram abertas para mim. E dessa forma eu criei várias metodologias, não só para contribuir da minha superdotação, não só para me autoajudar, mas sim para ajudar os outros, sabe? Porque é algo que eu sempre gostei de fazer, empatia. Então, através dessas minhas teorias, através dessas minhas filosofias, eu também consegui desenvolver essa minha superdotação. Eu até quero te interromper um segundinho. Você falou sobre empatia. Claro. Né? E eu percebo que o superdotado, ele tem esses sentimentos muito intensos e ele consegue praticamente tocar o sentimento da outra pessoa, né? Sentir o que ela sente, não é? Exatamente. Exatamente. Eu percebo, eu já ouvi falar de pessoas que falam, mas ele é superdotado, sim, ele tem uma inteligência, mas sei lá, ele é meio snob, sabe? Mas eu gostaria de falar que para as pessoas que acham que a pessoa tem um caráter meio ruim, isso não tem nada a ver com superdotação. Os superdotados, claro que ele sente uma empatia pelos outros, mas algumas vezes é questão de caráter, é questão do local onde ele vive, é questão da situação também. Muitas pessoas acham que superdotado é aquele que é um anjo aqui na Terra. Não tô falando que não é. Só que a gente tem nosso caráter próprio. Entendi. Ou seja, você, em situações que você tá com crianças pequenas, da sua idade, 10 anos, você consegue brincar numa boa sem ficar dizendo que você é superdotado. Exatamente. Muitas pessoas acham que por eu ser superdotado, algumas vezes não procuram muita amizade. Mas eu consigo brincar de boa com os meus amigos, porque meu pai, ele sempre me ensinou uma coisa. Vou até falar aqui virado pra câmera. Que a hora de eu ser superdotado é a hora de eu ser superdotado. E a hora de eu ser uma criança comum é a hora de eu ser uma criança comum. Então eu sempre soube diferenciar. Sempre quando eu tô com os meus amigos, eu não procuro, eu sou superdotado. Você é discreto. Eu sou discreto. Eu sou eu quando eu sou uma criança. Eu não sou superdotado, eu não tenho altas habilidades. Eu sou literalmente uma criança comum. Uma Você criança quer comum. dizer, então, que, sim, claro, que existem superdotados que vão ter essa vontade de ficar falando isso, mas isso aí é do caráter, como você falou, da personalidade de cada um, né? Exatamente. Entendi. Mas, então, você consegue também separar os momentos de criança e os momentos de Superdotado. superdotação com essa ajuda que seu pai e sua professora te deram. Você percebe que muitas crianças não têm essa mesma facilidade dessa transição, dessa virada de chave, certo? Isso a gente precisaria aí de uma ajuda para a gente conseguir ampliar, né, esse entendimento que você teve para que outras crianças também consigam lidar com isso dessa forma. O que você acha? Exatamente. Nossa, tia Renata, sua mente, tá
se abrindo. Não, não tá se abrindo, tá se expandindo. Muito obrigada, você tá me inspirando aqui. Aqui eu tô, olha, sabe o que acontece? Dizem que você é parecido com as 5 pessoas que você mais convive. E vocês estão aqui perto de mim. Eu tô achando que eu só vou andar com vocês. Eu vou escolher mais 3 para poder andar comigo o tempo todo, pra cima e pra baixo. Que aí, de repente, eu fico mais inteligente que o normal. O que você acha? Rapaz, eu não confio nessa teoria, não, mas se você tá falando, deve ser verdade. É verdade, é a média. A Eu já média. entendi. Não é não? Eu vou agora escolher mais 3 e vou andar só com Rian, Maria Eduarda, mais 3 superdotados. E aí eu me torno uma também. Boa teoria. Então pronto. Vamos conspirar sobre isso. E Maria Eduarda, me fala os maiores desafios que você já apresentou, que você percebeu ao longo aí da sua vida na escola, até agora que você já está com 18 anos, já passou aí dessa fase da escola. Pois é, eu acho que eu posso dividir os meus desafios na escola em 3 fases. Os meus primeiros anos escolares, que, assim, não foram anos que eu tentei me manter interessada. Eu me lembro que as professoras nos meus primeiros anos, elas ensinavam coisas que eu já sabia. Então, por causa disso, eu não podia nem participar muito da aula e acabava sendo uma coisa não tão interessante, um ambiente não tão interessante, porque eu tava ali aprendendo uma coisa que eu já sabia, eu precisava ficar escutando uma coisa que eu já sabia. Então, os meus primeiros anos na escola, até mais ou menos o meu 4º ano, foram assim. Então, não era aquela coisa tipo, escola. Era mais um. Tem que ir, tem que ir. Tem que ir. Já quando eu entrei no 5º ano, do meu 5º ao 9º ano, eu fui para uma escola muito boa. E era uma escola muito rígida, uma escola muito conteudista. E então, essa escola, por ser muito puxada, ela alimentou o meu lado acadêmico 100% bem. Só que aí os meus desafios se tornaram outros. Eu tinha o meu lado acadêmico suprido, mas o meu lado emocional não, porque a minha autocobrança me gerava muita ansiedade, então eu precisava ser a melhor, então tirar uns 5 ali não valia a pena. Então eu precisava da nota que eu queria, só que para eu atingir aquela nota eu tinha que dar tudo de mim, e era autocobrança com ansiedade. Então assim, esse período do meu 5º ao 9º ano foi uma tentativa de equilíbrio entre o lado emocional e o acadêmico, porque ou eu alimentava um, ou eu alimentava outro. Mãe, você tá ouvindo essa história, né? Vocês fiquem atentos com essa história, viu, mãe? Pai, eu sei que vocês estão aí assistindo, não olhei aqui ainda, mas como vocês acompanham todos os podcasts, eu quero que vocês escutem bem a história da Maria Eduarda. E aí, Prossiga. o meu ensino médio. Já o meu ensino médio eu fui para uma escola pública e os meus últimos 2 anos de ensino médio foram remotos. Então, foi escola pública EAD. Então, foi assim... Que experiência! Foi bem desafiador, foi bem difícil, porque eu não tinha aula, eu não tinha conteúdo, eu não tinha professor, não tinha nada. Então, você falou do leão na jaula pequena, e aí eu lembrei de uma coisa que eu falei pra minha mãe. Eu terminei meu ensino médio, tipo, meu Deus, eu não vivi nada do que eu queria ter vivido, eu não aprendi nada do que eu queria ter aprendido. E aí eu virei pra minha mãe e falei, mãe, eu me sinto um celular com 256 gigas... É isso mesmo. E parece que eu só preenchi, tipo, 10% da minha capacidade. E aí eu sinto que eu preciso de mais coisa. Eu sinto que eu tinha capacidade para muito mais nesses 3 anos. E eu não fiz nada. Eu não aprendi nada. E aí eu fiquei, tipo... Eu terminei meu ensino médio muito frustrada. Porque eu não tive o que eu queria ter desses 3 anos. E aí esses foram os meus desafios. Ou o meu lado emocional tava muito bom e o lado acadêmico ruim. Mas nesse 3º ano, nesses últimos anos, né, do ensino médio principalmente, nem o lado acadêmico, nem o emocional. Porque foi tão baixo, mas tão baixo o nível da escola, que o meu lado acadêmico ficou um lixo. E o meu lado emocional, eu não conseguia me sentir bem porque eu não me sentia útil. Então, o fato de eu não ter nada me alimentando ali, eu desregulei os 2 lados. Então, a importância de manter o equilíbrio. Acho que o equilíbrio entre o emocional e o acadêmico é um dos maiores desafios do superdotado. Eu tô impressionada com essa questão que a Maria Eduarda tá falando, porque eu tive um sofrimento muito grande em relação a esse perfeccionismo com nota. Eu cheguei ao extremo, né, quando eu tava na faculdade, que eu tinha tirado uma nota, eu não lembro, era 8 e pouco, e eu não aceitava. Não aceitava, porque eu sabia que aquela matéria eu tirava 10, e eu pedi pra fazer a segunda chamada. E aí falaram, se você fizer e você tirar a nota abaixo, vai substituir.
Falei, não, eu garanto, vou fazer. Me garanto e vou fazer. E foi lá e gabaritei a prova. Eu sempre tive um sofrimento muito grande com isso. E aí eu fui num psicólogo uma vez, e ele falou que o tratamento para isso era eu tirar uma nota baixa. Aí eu fiquei revoltada. Falei, ué, eu vou tirar nota baixa? Que história é essa aqui? Como é que tratamento é esse para conseguir ver que não era um bicho de 7 cabeças? E eu não consegui. Renata, isso que a Maria colocou é bem sério, né? Porque, assim, foram 3 anos ela sofrendo e a família também. Porque, assim, pensa no desafio. Porque ela não tinha, ela reclamava o tempo todo porque ela não estava aprendendo. E assim, eu não tinha o que fazer, porque ela estava na escola, mas ela não estava recebendo aquilo que ela precisava. Isso gerou tantos problemas, mas tantos problemas, que assim, se eu fosse relatar 1 hora, seria pouco. Por isso que a gente busca tanto que essa criança seja identificada. Quanto mais cedo, melhor. E aí, a identificação, ela não é tudo. Ela é apenas o início, porque o importante é que essa criança tenha suas necessidades atendidas. E o ambiente escolar é um ambiente poderoso para essa criança. É exatamente o que a Maria falou. Quando essa criança não tem desafios compatíveis com seu potencial, com a sua potencialidade, acontece exatamente isso. Então, nós fomos para psiquiatra, medicação. Assim, foram 3 anos de loucura. Imagina. E aí uma questão muito séria, né? E aí ela começou a... É exatamente aquilo que a literatura diz. Quando eles não recebem esse acompanhamento, esse apoio, esses desafios que eles necessitam, eles começam a desacreditar, né? Ficarem desacreditados, Frustrados. entrar numa depressão, que foi o que aconteceu. Inútil. Foi o que aconteceu com Maria, entrar num processo depressivo. E assim, foi muito difícil. E o que aconteceu aí? Aí fez o PAS, né? O Enem, e ela falava, eu não vou ser nada, eu não vou fazer nada. Foi classificada em 3 universidades federais. Mesmo assim, o nível, esse perfeccionismo, que é algo que, né, enlouquece o próprio superdotado, mas também a família. Você fica né? se cobrando o tempo todo, botando meta para você mesmo, né? Então, assim, fazer-se cumprir a lei é algo muito importante, né? Entender, né? E aí vai mesmo assim, é a formação. Que a formação é o conhecimento que traz exatamente o que o Ian falou no início, né? Expandir essa mente, entender sobre essa necessidade, né? Que essa criança ou esse adolescente, ele é uma pessoa altamente inteligente, mas que ele precisa de um apoio. E aí, por isso, ele é considerado pela lei uma criança ou uma adolescente ou uma pessoa especial, né? E aí eu costumo dizer assim, que é muito difícil você olhar para uma menina tão linda dessa, um menino tão lindo como o Rian, e falar, como especial, como que, né? A gente não percebe nada de anormalidade, mas aí as questões internas, né? Emocional, é uma bomba. Exatamente. E o que acontece com um adulto superdotado não identificado? O que pode vir a acontecer com esse adulto? Então, olha, assim, aí não é identificado na infância, não tem as suas necessidades atendidas, nem emocionais, nem acadêmicas. Na maioria das vezes, nós não podemos levar para o extremo. Todos acontecem a mesma coisa? Às vezes não, porque às vezes a família dá um suporte, às vezes a família favorece e tem a possibilidade de oferecer recursos para essa criança, né, se desenvolver. Mas o que acontece muito é de crescer aquele adulto que não consegue realizar um potencial altíssimo, não consegue identificar o seu, como eu diria assim, que profissão que vai fazer, inicia um curso inicia outro Então, aquele grande potencial sem nenhuma produtividade. E as questões emocionais? E acontece muito. Depressão, alguns se envolvem com bebidas, drogas, entre outras questões, né? Então, assim, a necessidade do atendimento, da identificação e do atendimento efetivo dessa população é importantíssima. E pode chegar até
casos de suicídio? Sim, a literatura diz, né, que pode chegar ao suicídio, sim. Depressão, isolamento, né? E tudo isso é impressionante, Renata, como a educação, como a importância da escola nesse processo, porque quando eles não estão satisfeitos, né, não estão sendo atendidos, não se sentem desafiados, eles começam às vezes, se isolam, não querem ir para a escola, e aí entra nesse processo de entristecimento. E aí, gente, eu gosto muito de dizer que não são todos, para não achar, mas todos acontecem, não. Mas existe, sim, casos, inclusive, de suicídio. E as vantagens de um adulto que foi identificado? O que ele pode gerar aí para a nossa sociedade, para o nosso país? O que nós esperamos, né? A nossa busca, primeiro que essas crianças, que essas pessoas sejam felizes, né? Sejam realizadas, que essas pessoas consigam realmente viver aquilo que elas nasceram para fazer. Porque quando elas estão na sua área, ali, fazendo aquilo que elas têm habilidade, que é uma área, às vezes elas são excelentes em matemática, português, ciências, e aí vai, né? Tocam muito bem, cantam muito bem, dançam, são excelentes líderes. Elas estão felizes, elas estão produzindo, elas estão realizando e contribuindo socialmente. Quando isso não acontece, é exatamente o que eu falei anteriormente, né? Então, elas são preciosidades, né? São tesouros que precisam ser lapidados dia após dia. É bom que você falou sobre essa questão do social, dessa contribuição para a sociedade. E eu queria ouvir a Maria Eduarda sobre isso, porque ela já está com seus 18 anos, está fazendo faculdade e já tem total conhecimento do potencial dela. Qual que é o seu sonho? Como é que você gostaria de contribuir com a nossa sociedade de alguma forma? Então, nesse ensino médio que foi desafiador, a minha maior questão durante esses 3 anos foi o que eu fazia da minha vida. Pelo amor de Deus, o que eu faria da minha vida? E eu ficava desesperada, porque eu não queria fazer alguma coisa, tipo... Assim... eu gosto disso, ou vai dar dinheiro, ou algo do tipo. Eu queria ter um impacto real. Eu queria fazer algo sabendo que aquela era a minha vocação. E aí, eu fiquei desesperada, porque eu precisava achar isso, e eu tava tipo, meu Deus, meu tempo tá acabando. Aí, eu não lembro com quem eu tava conversando sobre isso, eu acho que foi com uma das minhas professoras das altas habilidades. E aí, ela falou, Maria, você tá aí desesperada pra achar alguma coisa? Mas olha só que coisa boa, você pode escolher o que você pode fazer. Tem gente que chega na sua idade e não pode escolher o que vai fazer. Então, você tem um leque de opções. E aí, eu parei pra pensar e a partir daí eu fui ligando algumas coisas que eu já sentia na época, mas algumas coisas que eu trazia desde a minha infância. De que a importância... Eu tava vivendo pra descobrir o meu propósito, pra descobrir a minha vocação. E eu vi que tinham pessoas que não tinham essa oportunidade. Pessoas que... Aí eu penso, a gente vive só uma vez. E tem gente que não vive o que quer porque não tem essa oportunidade. E aí, esse desejo latente em mim de ajudar essas pessoas foi crescendo. E eu fiquei, nossa, é isso que eu quero fazer. Mas eu ainda não tinha... Assim, eu não tinha um rumo profissional do que seguir. Mas eu sabia que eu queria trabalhar com pessoas em situação de vulnerabilidade social. Não era uma ambição financeira, né? Era uma ambição por propósito, por você deixar um legado. Exatamente. Eu sempre tive muito forte que as minhas metas financeiras são altas. Mas entre atingir a minha vocação e as minhas metas financeiras, atingir a minha vocação é, tipo assim, um nível de importância muito maior. Muito, muito maior. Tanto que tinham vezes que eu chegava... Não, então eu vou virar professora, porque eu vou ajudar dentro da escola pública, porque eu não vou mais deixar ninguém passar pelo que eu passei. E a minha mãe ficava tipo, não, mas eu fui professora e é muito desafiador e eu acho que você consegue ajudar em maior escala. E eu ficava tipo, não, mas... Tipo assim, eu tava desesperada pra fazer com que as pessoas não precisassem passar pelo que eu tava passando. Colocando na balança o financeiro e o propósito, você sempre pesou muito mais o propósito. Não tem nem comparação. Tanto que nunca passou pela minha cabeça, tipo, desisto, vai ser pelo dinheiro. Não teve essa opção. E aí, quando eu tava fazendo o meu PAS 3, eu conheci o curso de Gestão de Políticas Públicas e hoje eu tô fazendo Gestão de Políticas Públicas na UNB,
porque eu quero trabalhar ajudando pessoas em situação de vulnerabilidade social por diversos motivos. Eu acho que a minha vontade é de mudar a estrutura da sociedade brasileira. Eu sei que é um desafio gigantesco, eu sei que não é tão idealizado assim. Tanto que você é uma grande inspiração para mim, porque você é uma mulher nesse meio que eu vejo que você faz a diferença no seu dia a dia e eu quero ser assim também. E eu comecei esse curso porque eu quero fazer isso e eu quero ajudar essas pessoas na prática. Eu quero fazer esse impacto. Eu quero... Você disse uma frase que eu chegar anotei no meu celular, porque é isso que eu quero fazer da minha vida. Quando você investe em uma família, às vezes a gente não consegue mudar o Brasil de uma vez só. Mas a gente investe em uma família e ali a gente quebra um ciclo de vulnerabilidade. E eu quero fazer isso pelo resto da minha vida, porque eu quero que as pessoas experimentem todas as melhores experiências que a vida pode proporcionar. E é isso que eu quero fazer. E eu quero que as pessoas ganhem esse acesso de viver o melhor que elas podem viver através de mim, através do meu trabalho. Eu quero oferecer isso e eu quero que isso seja em larga escala, eu quero que isso seja muito impactante e eu quero ver a sociedade de um jeito quando eu começar a minha vida profissional e a sociedade de outro jeito quando eu estiver atuando dentro da minha profissão. E é isso que eu quero fazer na minha vida. Gente, uau, eu tô assim, super emocionada aqui, né? Primeiro o Rian deixou emocionada, agora a Maria Eduarda, então, falou de uma forma que não tem palavras, porque eu me vi muito do que ela tá falando em relação a essa questão do propósito. Não tem nada mais gratificante do que a gente ver uma vida com propósito. Nada. Não tem dinheiro, eu já convivo com pessoas que têm muito dinheiro. Convivo. E você vê muitas pessoas com depressão, procurando, né, extravasar um vazio através de bens, de futilidades, de bebida, de droga. Não preenche. Mas quando você transforma a vida de alguém, quando você rompe esse ciclo de vulnerabilidade, que você sabe que você tem um impacto real em gerações pra frente, não tem nada que pague isso. Não tem dinheiro que pague isso. É verdade. Você vê isso acontecer e você conseguir ir aprendendo com isso, porque é uma experiência. Você vai vendo que deu certo, você vê possibilidades de fazer em uma grande escala, em uma maior escala, onde, como, e você conseguir realmente transbordar, né, esse conhecimento, essa sensibilidade, porque, como foi falado aqui, o superdotado, ele tem uma alta sensibilidade, uma empatia que você quase toca o sentimento da outra pessoa. Você consegue sentir, é palpável. Verdade. Então, você trabalhar nesse meio, ter essa vontade, eu tenho certeza que daqui a alguns anos a gente vai ver muitas transformações na sociedade através de você. Eu Isso eu não tenho dúvidas. Renata, eu até quero fazer uma colocação. Assim, eu tenho acompanhado o seu trabalho, né? E eu acompanho mesmo, né? Eu tô ao meu pouco tempo, mas eu vou lá no Instagram, eu olho, eu vejo, e eu sempre chamo a atenção da Maria. Maria, ela vai fazer um bom trabalho. Olha que, assim, a gente tem acompanhado, como a Maria falou com você, todo esse trabalho desse olhar, eu vejo que você, né, tá exatamente fazendo. Nós estamos aqui exatamente por isso, por acreditar. Porque a nossa esperança é que você tenha esse olhar, né? Tem esse olhar para essas crianças, tem esse olhar, porque são crianças com superdotação, são famílias que muitas vezes têm um poder aquisitivo, sim, mas nós temos crianças também que estão aí, que precisam fazer uma avaliação, que não têm a possibilidade de acesso. Nem sempre a Secretaria de Educação ela tem, sim, dentro da equipe um profissional, mas a demanda é muito grande. Então, assim, se tiver pessoas que tenham essa sensibilidade, que tenham esse olhar, que realmente possa contribuir, é muito importante. Eu vejo que você está ali, né, buscando abraçar essas necessidades sociais de um modo geral. Então, a nossa esperança é que realmente a gente tenha alguém que possa contribuir conosco, né, em um poder onde a gente não tem acesso diretamente, né? Eu falo muito da inclusão. Que eu comecei esse trabalho com os catadores e nesse caminho do Reciclando o Futuro, eu fui conhecendo vários grupos que não se sentem inseridos na sociedade, que não se sentem abraçados, cuidados, como devem ser.
E essas crianças e jovens com altas habilidades foi um desses grupos, que claramente a gente vê que existe uma necessidade muito grande para a gente poder valorizar esses talentos. Como você falou, né? Tem pais que conseguem suprir essa necessidade, desenvolver o potencial do filho, mas quando não tem, né? Essa criança vai ficar perdida, um jovem talentoso que podia estar contribuindo para o desenvolvimento do nosso país. Eu até, nesse ponto, vale até colocar um ponto sobre o Rian, que ele hoje ele já tem uma bolsa nos Estados Unidos. É verdade? Exatamente. Qual faculdade, Rian? É Stanford. Ele já Nos tem uma Estados bolsa nos Estados Unidos. E aí você vê como que um outro país olhou para esse menino, falou: nossa, eu quero chamar ele para cá, para ele ajudar aqui na inovação, no desenvolvimento, né, em pensar grandes ideias. E aqui nós, aqui no Brasil, como que a gente enxerga esses talentos? Porque eu acredito que o maior recurso de um país são as pessoas, de uma empresa, de um governo, são as pessoas. Não tem riqueza maior do que as pessoas. Não existe. Né? Então, a gente precisa valorizar essas pessoas. Então, quando o Rian me contou isso, né, da faculdade, eu fiquei chateada. Falei, poxa, e o Brasil? Exatamente. É porque é o seguinte, podemos perceber que o Brasil tem milhões e milhões de superdotados e poucos, no caso, os superdotados se tornam exceções. Já se torna algo diferenciado, porque o Brasil ele perde milhões e milhões de superdotados. Eu fico feliz em ver que a Maria Clara ela já tem esse desenvolvimento. Maria Eduarda, Dudinha. Perdão, gente. Memória. Então a Maria Eduarda ela já tem esse desenvolvimento. Tanto que a sua história é um pouquinho parecida com a minha, sabia? Eu percebi que o Brasil ele não tem uma certa iniciativa que vá fazer com que ele ande para frente. Por exemplo, eu já estou indo para os Estados Unidos. Eu poderia ficar aqui no Brasil. Ainda há chance de você ficar aqui? Viu? Achando. Ainda dá pra tentar te conquistar. Vou pra ficar estudar, aqui. mas aí eu volto. Aí você volta. Você vai voltar pra mudar esse país? Vou. Você tem vontade de contribuir pra sociedade também, que nem a Maria Eduarda falou? É ver esse país indo pra frente. Mas, tia Renata, a gente tem que observar um ponto que ele é importante. Se o Brasil ele realmente quer ser ajudado. Olha aqui o meu ponto de vista em relação ao Brasil. Vamos lá. Se o Brasil ele realmente quisesse ser ajudado, ele primeiramente teria uma iniciativa. Porque pessoas que não querem ser ajudadas, ela fala não quero e pronto. Ela não tem uma iniciativa. Podemos perceber, primeiramente, só por um fato, a cultura do Brasil. A cultura do Brasil não é uma cultura que vai fazer a gente olhar pra frente. Não é uma cultura de escrever, de ler. Não é uma cultura que vai ensinar algo que a gente vai realmente utilizar na nossa vida que é útil. Qual é a cultura do Brasil? Futebol e carnaval. E o que eu não entendo é porque tem gente que mata porque o seu time perdeu. Porque pessoas não torcem por mesmo time. Porque tem pessoas que têm opiniões diferentes em relação a certas coisas. Mas aí eu pergunto. E se o Brasil tirasse, por exemplo, tivesse esse foco para futebol, mudasse esse foco para os estudos? Será que esse Brasil... Então, vamos lá, vamos aqui fazer uma conspiração aqui. Sim. Será que exatamente por esse fato da gente ter um problema cultural e tal, e desde cedo a gente começa a ouvir muito sobre essa questão do futebol, do carnaval, Exatamente. Vai a uma osmose, mas não incentivo a outras questões, a outras formas de divertimento. Você não acha que isso pode ser até para tirar um pouco o foco do que realmente traz uma alegria genuína para o ser humano? Eu não entendi a pergunta. Você acha que toda essa perpetuação, essa continuidade dessa cultura do futebol, do carnaval, você acha que isso pode ser para você conseguir tirar o foco da população do que realmente é necessário, do que realmente traz uma alegria para o ser humano, um propósito verdadeiro? Eu continuo sem entender. Tenta falar de uma maneira mais fácil, tia. Tá, peraí. Duda, vamos passar pra Duda, ver se ela entendeu a pergunta. Eu entendi, eu acho que sim. Porque eu acho que a gente nasce... Eu acho que o brasileiro, ele tem uma mentalidade muito própria. E eu consigo ver isso principalmente nos últimos anos. De que, tipo assim, ser pobre é engraçado. Ser
considerado burro, sem inteligência, não gostar de estudar, não gostar de ler, gostar de coisas que não vão te garantir um futuro, é legal, é considerado legal. E eu acho que isso faz parte de uma mentalidade que cega um pouco a população, porque a gente acaba dando atenção para certas coisas, igual o Rian disse. Tipo assim, a gente dá atenção para umas coisas que lá na frente não tem significado nenhum. E aí, na escola, por exemplo, em vez das pessoas, a gente, da educação ser investida de uma forma em que o aluno vai criar gosto por estudar, o aluno vai criar gosto por aprender o que está sendo ensinado ali, porque ele sabe que aquilo vai servir para a vida dele. Ele criar gosto por leitura, porque ele sabe que aquilo dali pode ser tanto entretenimento quanto uma forma de adquirir conhecimento para que ele cumpra o propósito dele. As pessoas, elas estão indo... Tipo assim, eu acho que é uma questão que é favorável, igual o Rian disse uma coisa muito interessante, o Brasil quer ser ajudado. Eu acho que as pessoas que podem responder essa pergunta são justamente as pessoas que não querem que o Brasil seja mudado. Aí eu quero até pegar esse gancho, voltar a pergunta pra você agora, Rian. As pessoas querem ser ajudadas. Você acha normal o brasileiro se alimentar só de coisa ruim da imprensa e a imprensa sensacionalizar o tempo todo? Porque eu não abro um jornal nada pra ver uma coisa positiva que realmente vai agregar na minha vida. O que você acha? Bom, eu entendi depois que a Duda explicou. Perdão por não ter entendido a pergunta, realmente não entendi. Eu vou dar aqui um exemplo que provavelmente muitas pessoas sabem, que quando a gente tá no mercado, a gente obviamente vai comprar algo mais barato do que algo mais caro. Mas aquele fato, por ser mais caro, é porque ele é o melhor. Estudar, claro, eu gosto de estudar, mas tem pessoas que não gostam. Por quê? Porque estudar algumas vezes é meio irritante, é meio frustrante, sabe? Embora, tipo assim, tá estudando em vez de estar se divertindo. Muitas pessoas vão escolher se divertir. Mas, pelo fato de se divertir ser algo bem mais interessante, as pessoas acabam esquecendo, acabam deixando de lado a relação de estudar, a relação de contribuir ao fato que vai ajudar na sua vida no futuro. E é por isso que muitas pessoas hoje em dia estão endividadas, têm um poder aquisitivo baixo, não têm uma visão que poderia ter, porque o Brasil é um país rico. Mas você acha que se elas estivessem estudando, vamos lá, ela acha chato estudar, não gosta tal, porque acha que aquilo ali não vai ser pra vida dela. Mas se elas estivessem estudando, você falou sobre endividamento, educação financeira, por exemplo, para poder aprender de fato como ela vai se organizar, que você falou do endividamento das famílias, isso é um fato. Né? E se ela aprendesse na escola, lá, educação financeira, tivesse um incentivo aí para ser um empreendedor como você, o que você acha? Você acha que ia ficar mais interessante? Isso não seria só algo interessante, não seria só algo interessante, mas também ia contribuir e seria um grande passo enorme que o Brasil ia dar. Porque podemos perceber que o Brasil existe, posso falar assim, há 500 anos. O Japão, depois da bomba de Hiroshima, ele se reconstruiu. Isso tá óbvio. E nunca mais quis treta com ninguém. E olha a posição do Japão hoje em dia. É o terceiro país mais rico do mundo. Terceiro, né? Terceiro. Não sei terceiro. Eu acho que é o terceiro. E o Brasil tá aqui há 500 anos. Nós temos petróleo. Nós temos praias maravilhosas. Nós temos milhões e milhões de superdotados. Nós temos política. Então, tipo assim, se o Brasil ele investisse na educação, porque eu percebi, embora eu nunca tenha visitado os Estados Unidos, que uma escola pública nos Estados Unidos é que deu uma escola particular aqui no Brasil. Então, se o Brasil investisse mesmo na educação, investisse nas escolas, investisse nos superdotados, seria um grande passo, ia contribuir com o Brasil. O Brasil seria um país... A gente ia ter mais inovação, né? Exatamente. E os Estados Unidos aí inovou. Isso. A gente teria também... Primeiramente, a formação dos professores que tem um papel importantíssimo nessa história, porque se não forem eles... Valorização, né, Renata? Formação e valorização. Porque quem vai identificar os superdotados? Porque também o que acontece é que esse professor, muitas vezes, ele precisa trabalhar 3 turnos para conseguir se manter. Então, tem aí também a questão não só da formação, mas da valorização desse profissional. Exatamente.
Eu costumo dizer que os professores são que nem pérolas na nossa vida. E que essa pérola, pelo fato do Brasil não investir, é a mesma coisa de você pegar literalmente um diamante e jogar numa lama e espalhar. É isso. Ninguém vai ver que a Então, gente para a gente ele achar tem o diamante, a gente tem que investir nessa capacitação dos professores de valorização para que eles identifiquem as nossas pérolas Capacitação e que essas valorização. pérolas ajudem a gente a desenvolver mais pérolas dentro do país, né não? Claro, exatamente isso. Dá pra ver os Estados Unidos, eu sempre vou dar o exemplo dos Estados Unidos, que é um país que eu sei que ele é bem pra frente, tanto que é o país mais rico do mundo. Muitos brasileiros que são superdotados, que têm esse potencial, que são brasileiros, vão para os Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos, ele sabe, ele tem essa noção que os superdotados... E você vai voltar? Claro, né, tia? Rian, essa Vou é uma fazer algo pra proposta. ajudar. Essa é Tu uma não vai proposta. ficar lá não, né? Não. Porque lá você vai ganhar melhor, acredito eu. Mas, se você for por essa linha aí da Maria Eduarda, essa linha que a gente pensa de pesar o financeiro e o propósito, e aí? Qual que vai pesar mais? Olha, tia, eu tô até com uma ideia na minha mente. Eu falo que eu vou para os Estados Unidos, na minha opinião, eu vou fazer quase tudo nos Estados Unidos, mas eu já tenho uma ideia em mente para colaborar com o Brasil. Conta. Embora Pode contar ou é segredo? Pra ninguém roubar a sua ideia. Ou você pode dividir com a gente, pra ir tentando ver uma forma de colocar em prática, a gente discutindo. vou falar. Então divida com a Eu gente. pretendo, embora seja meio arriscado, e os fatos, o porquê que é arriscado, eu acho que eu nem preciso dizer, tanto que é um assunto meio delicado, eu me tornar o presidente do Brasil. Ah, você quer ser o presidente do Brasil? Gostei. Pelo menos Gostei. tentar colaborar o Brasil pelo menos por 4 anos, para ver se a população tira essa pena dos olhos e comece a perceber. Rian, é tão interessante ouvir você, porque Maria teve uma época, eu vou ser presidente do Brasil para mudar essa realidade. Olha que interessante, ela sempre assim falou Propósito, né? falou sobre isso. Eu vou ser presidente para mudar essa realidade. Então, assim, e aí também, né, esse desejo, né, e esse projeto que ela tem de sair do país para estudar mais, para se preparar mais. Então, assim, é o que não consegue, né, efetivamente aqui, busca lá fora. Bom, enquanto ela não vai, a gente vai desenvolver muitas coisas aqui juntas, né? Rian também. Eu já falei, eu tenho que arranjar agora mais 3 para poder ficar aqui, eu ficar mais inteligente ainda. Vou pegar um pouquinho da inteligência de vocês, né não? Exatamente. Mas me conta aí, Rian, uma coisa. Oi. O que é um bom presidente para você? Já que você quer ser um. Para mim, o bom presidente é aquele que é honesto. É aquele que fala e cumpre. É um bom começo. Palavra, né? Tem que ter palavra. Exatamente, é aquele que... Não que, por exemplo, tem um representante numa escola. Chegou as eleições. Aí 3 pessoas querem se candidatar. Aí o que acontece? O que a gente deve analisar? A gente não deve analisar o mais comportado da turma. Então, no caso, quando a gente for, ou no caso, votar, a gente não deve ver o mais bem aparentado. Ler o seu discurso. A gente tem que Votar ver... como, Rian? Então, eu vou dar um exemplo. Quando a gente for votar, por exemplo, nas eleições para representante, vice-representante, a gente tem que saber se ele vai fazer algo perante a turma. Ou, no caso, se o presidente realmente quer investir no país. Então, um bom presidente é aquele que vai tirar a venda dos olhos das pessoas, é aquele que vai ter iniciativa, é aquele que, principalmente, cumpre o que fala. Mas aí, para tirar a venda dessas pessoas, você concorda que a gente tem que trabalhar aquela questão das pessoas quererem, né, enxergar. Porque se a pessoa, se a cultura, como você mesmo falou, não quer ser ajudada, não quer mudança, aí é complicado, não é não, Rian? É verdade. Pensando nesse fato, quando muitas pessoas... Quando eu converso com muitos adultos, quando principalmente não tá gravando, quando eu converso normalmente, eles falam, Rian, foca nos estudos. Porque se eu voltasse no passado, eu ia focar nos meus estudos. O que acontece é que as pessoas, elas não querem, no início, elas não querem estudar. A maioria, digo.
Tô falando no geral. Quando a gente é criança, a gente realmente não vai gostar de estudar. Mas aí quando chega no futuro, a gente percebe, a gente vê que as coisas são diferentes e que a gente gostaria de voltar no passado para realizar, contribuir, prestar mais atenção em coisas que no passado a gente não fez. Então, eu falo assim, abrir os olhos das pessoas, principalmente das crianças, porque nós crianças somos o futuro dessa nação. Então precisa abrir os olhos das crianças, principalmente até das crianças que têm superdotação com altas habilidades. Claro. Abrir os olhos poderia ser identificá-las para que elas possam correr livremente por um campo, se desenvolver, florescer e ajudar a gente a desenvolver o país. Pode ser? Exatamente. Exatamente. Gostei. Ó, então eu tô vendo aqui que o horário, eu nem senti esse podcast passar, que eu mergulhei aqui na conversa, né? Até vou dar uma olhada muito rápida aqui nos comentários, não vou fazer como eu faço normalmente. Desculpa, gente, porque eu não vi o tempo passar. Eu gosto Mas muito antes, também. até de ir pros comentários, que tá todo mundo aqui curioso pra saber como é que tá sendo, eu só queria falar aqui rapidinho que é tão interessante esse grau de profundidade, né? Que eu quero falar aqui de uma mensagem, depois eu quero que a Maria Eduarda fale de uma mensagem de um dos livros dela, né? Um dos livros do Rian chama Uma Heroína e um Herói. Essa daí é a edição 2. A edição do Gibi. Tá até aqui, ó, um textinho meu, né? Exatamente. Aqui, ó, gente, olha aqui atrás, que belezura. Tá mostrando aí? Renata e Rian. Ok, a fotinho, gente. A Essa aqui é dedicação. Renata. Pois é, posso explicar a mensagem do meu livro? Eu queria que você explicasse, só porque como o nosso tempo tá finalizando, eu sei que ele tem várias mensagens, mas tem uma inicial aqui, Essa daqui. essa aqui, aquela que você sabe que você fala do porquê que eles não nomem pra um super-herói. Boa. Fala sobre essa, que depois eu vou Beleza. pra Maria Eduarda falar Ó, de uma do gente, dela. eu vou tentar falar isso daqui muito breve, embora a minha explicação normalmente demora uns 5 minutinhos. Continua sendo breve, mas mais breve ainda é muito bom. Aqui, ó. Eles trabalhavam juntos quando descobriram uma passagem secreta perto da casa deles. E mesmo assustados, eles entraram e conheceram heróis incríveis. Eles falaram com o chefe e pediram para entrar na equipe, e o chefe aceitou. Eles tiveram que ser o menino, o eletromagnético, e a menina, a garota Ima. E o chefe deu uma missão para eles, e essa última aqui não é importante. O que eu quero que vocês prestem atenção é que é algo que nenhum de vocês vai conseguir responder, porque é impossível. Qual é o nome dos super-heróis? Não tem. Vocês podem procurar, vocês podem tentar, vocês podem ler, reler. Pode vir qualquer live minha. Não tem nome dos meus super-heróis. E tem um motivo por causa disso. O primeiro motivo é pro leitor desvendar. Descobrir quem é o seu herói, quem é a sua heroína. Mas a mensagem principal, que é a qual a tia Renata quer que eu me explique, porque é muito importante, pode colaborar na Profunda. vida com vocês. Exatamente. É que eles trabalhavam juntos. Não tinha nome, não tinha identidade, ninguém sabia onde, ninguém sabia quem era, quantos anos ele tem. Ninguém sabia qual é o propósito deles. Então, no caso, eles estão sem nome, eles estão sem título, eles estão sem absolutamente nada. Aí, quando eles têm a oportunidade, que é a sorte com a capacidade, eles entram, eles pegam essa oportunidade e eles ganham nome, eles ganham título. Tanto que na segunda página eu falei Eletromagnético e Garota Ima. E eles salvaram o mundo, eles saíram para salvar o mundo. A pessoa... Aí vai pergunta, por que eles ganharam esse título? Exatamente. Agora compartilha com o pessoal. Peraí que eu me engasguei. Bora lá. Uma pessoa, ela só é reconhecida quando ela tem título. Se a pessoa não tem título, me perdoe pelas palavras, assim, radical, mas ela não tem nada. Você entende isso hoje na nossa sociedade? Entende? Você com 10 anos já sentiu essa Já discriminação senti isso. com pessoas que não têm um predicado, um título, um sobrenome. Por exemplo, tem uma empresa. Obviamente, a empresa vai deixar o presidente passar, mas provavelmente eu acho que a probabilidade de 1% em 1 trilhão que não vai deixar um... Como é que eu posso explicar? Não quero falar mendigo.
Eu quero falar uma Pessoa em situação de rua. Isso, pessoa com situação de rua, pessoa que não tem um poder aquisitivo tão baixo, principalmente se for uma empresa privada. Então, a pessoa ela só é reconhecida se você tiver título. Quando eu saí das altas habilidades, meu pai teve uma conversa com uma especialista da área e ela virou pro meu pai e falou: você tem sorte que o Rian tem título. Porque, como eu disse, o Brasil ele não pega os superdotados. O único título de uma criança superdotada é a superdotação. E mesmo assim, esse título que essa criança tem não é explorado. Então, esse título é a mesma coisa de A ter gente precisa achar esses títulos, né? Exatamente, a mesma coisa de ter um título sem oficialização, sem carimbo. Então, Rianzinho, agora eu vou passar aqui para mensagem da Maria Eduarda. Vocês estão vendo, né? É um livro super cheio de mensagens profundas. Que ele, com 10 anos já... Quantos anos você escreveu o livro? 6 aninhos. Com 6 aninhos também, igual a Maria Eduarda. E a Maria Eduarda, como dela eu não li ainda, que eu ganhei ontem de presente, eu pedi para ela escolher um e falar sobre uma mensagem que ela também escreveu com 6 aninhos. Esse daqui eu escrevi com 6 anos e lancei com 7, é o Sapo, Coragem e Amizade. A minha inspiração com esse livro fala sobre um sapo que, junto com a sua turma de amigos, vai viver uma aventura na floresta e acabam para tentar achar um lobo que era dito muito perigoso no lugar que eles viviam. E esse livro, meu principal objetivo com ele na época que eu escrevi, eu tinha um objetivo muito claro, que era ensinar as pessoas que elas podiam conviver com as diferenças, que elas podiam conviver em harmonia mesmo com pessoas que pensam diferente, com pessoas que agem diferente, e que essa harmonia ela vem por conta do respeito. Então, o meu livro é baseado nisso, em aprender a lidar com as diferenças, respeitando e vivendo em harmonia. Você acha que hoje no nosso país a gente está tendo dificuldade em lidar com as diferenças? Demais. Porque as pessoas impõem a própria opinião e elas não estão nem aí para a opinião das outras pessoas. Exatamente. Esse extremo, né? Essa polarização. Sim, sem Então, empatia com a outra opinião. A gente devia disseminar aí o seu livro para ver se a gente consegue trazer mais respeito, mais diálogo, mais facilidade para lidar com as diferenças, né? E olha que interessante também, com 7 aninhos, 6, né? Ela já tinha tido também essa percepção em relação à nossa sociedade. Para vocês verem o grau de profundidade das pessoas que têm altas habilidades, que têm superdotação. E agora eu, por mim, ficava aqui conversando, aqui filosofando com eles, né? Teorias da conspiração, porque realmente a gente vai criando projetos, ideias, né? São mentes muito rápidas, então é muito bom conversar. Eu vou aqui rapidinho passar aqui uns comentários que o pessoal foi falando e eu esqueci. Eu vou dividir com vocês, vou dividir. Divino, Maria Você pode ler um Afonso, pouco do seu livro? Naime, Coronel Naime, Agora? Elizabeth, José Maria Tranquilini, Bueno, Camila, vamos ver, eu vou pulando aqui. Carlão Soares, para alunos especiais, precisamos de professores especiais? Claro. Pesquisadores. Pesquisadores, viu, Carlão? Pessoas que se envolvam. Eles acabam, né, tendo essas características, porque eles estudam muito, eles se envolvem muito, eles são pesquisadores. Olha aqui. Então, algo interessante. alunos especiais precisam de pesquisadores especiais, vamos dizer assim. Uma coisa interessante é que o direito de um superdotado, fiquei até surpreso que superdotado tem direito por causa da situação do Brasil, que nós superdotados, nós precisamos não só de pesquisadores, como professores, como bibliotecários, porque nós precisamos mitigar essa nossa fome. Como eu te disse, a gente é leão numa jaula pequena. E a gente precisa de comida para pelo menos conseguir sobreviver nessa jaula pequena a qual a gente está preso. E algumas vezes a gente não consegue sair. É isso aí. O Henrique Celso falou: os profissionais que cuidam desses gênios também estão acima da média. Elogiou a entrevista. Isso aí. Obrigada. Jorge Luiz, excelente tema. Acredito que esse assunto vai ajudar muitas famílias a identificarem melhor as características intelectuais dos seus filhos. Que bom que a gente vai poder ajudar dessa forma. Essa é a intenção. Jovens que também têm muita ansiedade. Com certeza, muita ansiedade, não é verdade? Intensidade. Intensidade. Os alunos superdotados estudam mais que os outros? Depende.
tem fome por conteúdo, Fome por, por conhecimento. por conhecimento, mas facilidade muito grande no aprendizado. mas... Não é? Mas eu digo, depende também, porque... Pode ser que sim, pode ser que não. Né? Exatamente. Se Temos criança que tem descobrir, essa sede pelo conhecimento e nós temos criança que tem a mas superdotação, não tem essa sede. mas que não tem. Porque não é uma área do interesse dela, né? Exatamente. Exatamente. Ela vai, Envolve com ela vai aquilo que é do se interesse. intensificar naquilo que é do Isso, interesse. a superdotação, ela não é diretamente nos estudos. Por exemplo, tem gente que tem superdotação em desenhar e cantar. Exatamente. Eu já tenho escrever. A Maria, ela também tem escrever. Mas tem gente que tem cantar. Tem gente que tem desenhar. Por exemplo, eu tenho uma prima que ela desenha muito bem, entendeu? Janzinho, eu vou ter que passar muito rápido os comentários, porque Maria. acabou total o tempo. Vou passar muito rápido aqui, tá? Tânia Oliveira e a Renata domina os assuntos variados. Elogiou aqui, falou que aqui no podcast a gente tem trazido muitas pautas importantes e sensíveis. Obrigada, Tânia. Obrigada. Lúcia, Beijo. estou achando um tema super interessante. Parabéns. Marcelo Celestino Beijo. dando boa noite. Beijo. Também felicitando aqui o programa, elogiando a matéria. Tânia, infelizmente nem todas as escolas estão preparadas para recebê-los. Formação específica é necessária para nossos profissionais que têm a vontade. Vamos lá, boa noite. Áureo Costa, deveriam ser criadas escolas específicas para essas crianças com essas habilidades. É que eles, na verdade, não existe escola específica. Eles precisam dessa convivência com o outro, né? Exatamente. Eles precisam. É que aí a gente dessa- fala da educação inclusiva, né? Exatamente, eles precisam dessa convivência e Pra aí aprenderem para a lidar com a sociedade, exatamente, para lidar com as diferenças, eles precisam muito conviver. Então, por isso tem o atendimento educacional especializado, onde eles vão ter contato com os pares, conviver com os pares, mas eles precisam desse contato com os outros, conviver com os demais. E a Tânia tá aqui recomendando o filme Como Estrelas na Terra. É Eu já isso assisti mesmo. esse filme. É, Esse filme então- é maravilhoso. Como Estrelas na Terra. Ai, Vou até anotar aqui. E outra coisa, gente. Eu gostaria de falar que eu criei uma teoria chamada Teoria dos 3 a 10, que é parecida com a teoria do Renzulli. Mas eu ensino aos pais a encurtar a distância entre os professores. E através dessa minha teoria, eu indiquei esse filme. Sabe por quê? Porque nós podemos perceber que tem uma criança com altas habilidades, que ela tem uma criatividade fora do normal, só que os pais não percebem isso. Chegou um professor, que no caso não formou esse trio, que foi o pai, o filho e o professor. E foi por isso que esse menino ele foi longe, ele aguçou essa criatividade. Então Nós bora lá, superdotados Rianzinho. Já faz também. 9h15, eu tenho que encerrar aqui o programa. A gente vai deixar suas redes sociais e você vai... O pessoal vai seguir, você vai compartilhar suas teorias, bate-papo, a gente faz outra live. Só para eu concluir aqui, passar, senão eu vou ter que dar boa noite para todo mundo, sem passar rapidinho aqui uns comentários que são importantes. Beleza, Pode ser? Pode ser. Então bora lá. O Steve Jobs era superdotado? Provavelmente. É muito legal, Ademir, falando aqui, que a criança é sincera e não dá volta para falar de forma clara e objetiva. O que precisamos fazer para essas crianças tenham um melhor apoio do Estado? Apoiar para que a lei se cumpra, né? Porque a lei existe, mas ela nem sempre não. É como foi colocado aí por alguém que comentou. As escolas muitas vezes ainda não estão preparadas. E a escola é o professor. Então, é formação, é realmente fazer com que essa lei se cumpra realmente, que essas crianças tenham o apoio necessário para o seu desenvolvimento. E esse apoio não é só na escola, né? Programas, é acesso à universidade, é apoio na formação. Essas crianças precisam conviver com especialistas, ter oportunidade de laboratório, acesso à cultura, entre outros, né? Então, realmente ter possibilidade dessas crianças conviverem em ambientes ricos que favoreçam o seu desenvolvimento. Bom, pessoal, eu acho que não vou terminar de ler aqui todos os comentários. Eu acompanho aqui todo mundo dando boa noite, tá? Eu vou mandar um boa noite geral, mandar um beijo, um agradecimento. Eu fui baixando aqui lendo, mas eu vou ler aqui o da minha mãe. Essas crianças superdotadas precisam muito do apoio do governo para desenvolver seus talentos e habilidades, para que elas sejam felizes. Elas têm muito a receber e mais ainda a oferecer. Verdade.
É, minha mãe sabe que é lidar com uma pessoa muito ansiosa, né? E também estudei numa escola extremamente conteudista, né? Então, exatamente dessa forma, me preenchia, mas ao mesmo tempo eu desenvolvia a ansiedade que eu Precisamos- tenho até hoje. Renata, Desse precisamos jeito. fazer essa avaliação mais rápido, né? Só para confirmar esses indicadores aí com você. Aí, ó, Socorro conversando comigo, pediu para fazer uma avaliação. Eu sou, então, uma jovem, uma adulta não Não identificada. identificada. Eu Tá vendo vejo- aí, né, mãe? Januí Tânia Oliveira, falando do olhar sensível, elogiando aqui. Edna Silva, o futuro do nosso país está nas crianças, isso mesmo. Brasil é um país maravilhoso, Januí, tá precisando de apoio na gestão, tá? A gente já vai ter aqui 2 jovens que vão estar apoiando aqui o futuro presidente, né não, Rian? Exatamente. Aqui, ó, senso Quero comum. voto, viu? Parabenizando Maria Eduarda. Rian tá aqui pedindo um voto para quando ele for presidente. Não pode ainda não, Rian. Gente, Não pode ainda não pedir voto. Você tá ainda em pré-campanha. Você tá com essas regras, né? só falta 20 e poucos. Mas é, não pode. Só lá na frente. Passa Agora você rápido, ainda é né? um pré-candidato a presidente da República, né? Não? Exatamente. Bota Mas, aí gente, um dia eu chego lá. Idade não é o problema. Eliandra, esse garoto dá show. Aí manda um beijo pra Eliandra, sua fã. Aqui, ó. Vira pra cá, gente. Todo mundo elogiando muito A gente aqui. mandar um beijo pra quem? viu? Um Eliandra. beijo pra você, viu, Eliandro? E uma boa noite também, né? Bom, gente, ela até falou que o tempo foi curto, mas tá pedindo outra live com esses superdotados. Todos desenvolvidos. Você, Renata. O tempo foi curto mesmo, gente. Foi o podcast que eu não consegui nem terminar, não li todos os comentários. Rian queria falar aqui sobre teorias também, mas o tempo acabou, infelizmente. Quero agradecer muito vocês que acompanharam, viram como é importante esse assunto. A gente precisa ir garimpar os nossos talentos para ajudar a se desenvolver e a desenvolverem o nosso país. Eu vou passar a palavra aqui para os nossos convidados, para que eles se despeçam de mensagem você também, uma mensagem final. Vamos lá, Rian. Pode começar. Posso começar? Obrigada. Bom, eu gostaria... Olha para lá, ó. Olhando. Eu gostaria de deixar uma mensagem para os pais, principalmente que nem preciso falar que tem filhos, né? Os pais que têm filhos e pretendem que ele tenha um futuro bom. É que eu tenho várias mensagens, mas eu só vou falar as principais. Que você, papai, você, mamãe, vocês devem entender que um livro se faz pelo leitor e que vocês devem instigar, não forçar. Porque quando a gente força, a gente está obrigando uma criança a fazer algo que ela não quer. E isso não vai dar certo. Então colabore com ela, saiba se ele quer e instigue dentro da vida dele essa vontade de ler livros. Passa a palavra muito agora para obrigada, Rian. Vamos lá, Maria. Primeiro eu quero agradecer, foi um momento muito bom, foi um momento muito maravilhoso. Eu acho que a mensagem que eu posso passar é parecida com a do Rian, de invistam na educação dos filhos de vocês, invistam na própria educação de vocês, invistam em conhecimento, porque é isso que vai tirar a venda dos olhos da sociedade, Concordo. é a educação, e que vai fazer você chegar a realizar os seus sonhos, a viver a vida que você merece, e é isso. E assim a gente vai transformar o mundo e vai ser um lugar maravilhoso um lugar que a gente merece viver. É isso, gente. Muito obrigada. Exatamente. E Vamos agora, falar da minha querida terra, o Socorro? paraíso não é. Gente, eu quero agradecer. Realmente foi um momento muito rico. É muito bom falar sobre esse assunto, não só bom como importante, né? Trazer à tona sempre essa questão da superdotação, trazer visibilidade cada vez mais. Então, assim, Renata, sempre que você tiver oportunidade, convide pessoas para falar sobre esse assunto, porque é necessário. E para os pais, né? As famílias, observem o comportamento dos seus filhos. Se perceber qualquer comportamento que você percebe, é diferente, não tenha dúvida. Procura um especialista, faz uma avaliação, procura alguém que possa te auxiliar para identificar esses indicadores, porque quanto mais cedo essa criança for identificada, mais possibilidade nós temos de trabalhar para que ela se desenvolva, né?
e se desenvolva plenamente, que é o que nós esperamos. E aí, como eu falei, são 5% das crianças e jovens que estão em sala de aulas que têm superdotação e não são identificadas. É muita gente, né? Mais de 5%. A literatura diz que vai de 5 a 15, tem alguns que até 20%. Então, nós temos muitas crianças que estão aí sem a identificação. Então, é esse olhar sensível da família, dos professores, de um amigo, né? Percebeu? Ó, leva lá, procura a escola, avisa para o professor, chama a atenção do professor, mas vamos identificá-los, né? Claro. É isso, É gente. um Então, sonho, né? Um sonho a tentar vamos ser ajudar a realizado. achar, caçar os tesouros. O que você acha dessa brincadeira? Exatamente, um caça-tesouro, só que de uma forma mais produtiva, mais... E também de uma forma mais breve, né? É isso aí. Então, gente, quero agradecer muito a presença de todos vocês. Foi maravilhoso. E com certeza estaremos mais vezes conversando sobre esse assunto e com Claro. essas pessoas tão especiais. Um beijo, boa noite e até a próxima.